Oi, seus lindos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Sabrina e esse é o canal Investigação Sinistra. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar elas aqui para vocês irem lá me seguir. Tem vídeo todo dia, tem vídeo longo aqui toda semana no canal. Então, já se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos começar o caso de hoje, então vem comigo. Como vocês viram aí no título do vídeo, o caso de hoje é o caso da Celeste Rivas e do cantor David. E o que eu vou trazer aqui é uma linha do tempo. É uma linha do tempo contando aí como o David e a Celeste se conheceram até agora, as últimas atualizações que a gente tem desse caso. Lembrando que esse ainda não é um caso fechado, não é um caso terminado, então pode aparecer mais coisas ainda do que já tem. E eu peço para vocês me seguir nas redes sociais, que lá eu tô postando muito mais sobre esse caso, tá? Sobre as atualizações também. Mas basicamente a Celeste Rivas e o David se conheceram quando a Celeste tinha apenas 11 anos de idade. Já em novembro de 2023, o relacionamento entre a Celeste e o David teria se tornado mais íntimo. E nessa época ele tinha 18 anos e ela 13. O documento não detalha exatamente como essa informação foi obtida. Já em janeiro de 2024, os dois aparecem juntos em uma transmissão ao vivo, respondendo perguntas de seguidores. Ainda em fevereiro desse mesmo ano, houve o primeiro desaparecimento da Celeste e a família vai e registra, o desaparecimento dela, e a polícia encontra o número de David no celular dela e entra em contato com ele, e ele afirma que não falava com a Celeste desde o dia 13 ou 14 de fevereiro e que não sabia que ela estava desaparecida e que não sabia que ela era menor de idade. Nessa mesma noite, os policiais vão até a casa dele em West Hollywood e ele diz que só encontrou Celeste pessoalmente uma vez no mês de novembro no ano anterior. Durante a visita, ele mostra aos policiais uma foto dela armazenada em seu celular. Já em 19 de fevereiro, a Celeste volta para casa 2 dias após a polícia ter ido à casa do David, e ele afirma que não sabia onde ela estava durante o período em que estava desaparecida. Depois que a Celeste volta para casa em fevereiro, segundo os promotores, o David continua tentando contato com a Celeste, mesmo após ser informado pelas autoridades que ela ainda era menor de idade. Os pais dela, então, confiscam o celular da Celeste, mas ainda assim ele teria viajado até a cidade dela, pagam a estudante cerca de $1.000 para entregar um novo celular para a Celeste, comprado por ele. E em abril de 2024, a Celeste desaparece de novo. Segundo registros, ela foi vista pela última vez ao sair de casa à noite, e ao longo de 2024, os promotores afirmam que a Celeste passou longos períodos com o David na sua casa. Isso incluiria finais de semana na casa dele, viagens internacionais, e mensagens analisadas indicam que a relação íntima entre os dois havia conversas sobre gravidez, menções de aborto, conversas sobre o uso de contraceptivos, e também teriam sido encontradas fotos explícitas no celular de David. Já em novembro de 2024, os dois teriam terminado o relacionamento. Mesmo assim, continuaram mantendo contato e, segundo os documentos, ainda havia envolvimento íntimo. Já passando para 2025, mais especificamente em 22 de abril, uma discussão longa aconteceu entre os dois. Segundo as mensagens analisadas, a Celeste demonstrava ciúmes e teria ameaçado expor informações sobre o relacionamento deles. Já em 23 de abril de 2025, a data provável da morte da Celeste, a atividade celular de Celeste é interrompida nessa mesma noite. Por volta das 8h40, o David envia um carro por aplicativo para buscá-la. E aí, por volta das 10 horas da noite, ela chega à casa dele em Hollywood Hills. E segundo a acusação, pouco tempo após ela chegar na casa do David, ela então foi atacada e sofreu múltiplos ferimentos e morreu na casa dele. É tanto que encontraram um vídeo do David falando para os amigos ali, para eles não se importarem com o cheiro forte que tá dentro da casa dele. E esse vídeo que tá circulando seria 2 dias
após a morte da Celeste. Então, o odor, né, o odor do corpo dela, né, da decomposição do corpo dela, estaria ali na casa e os amigos teriam sentido esse cheiro, mas provavelmente ninguém desconfiou que ele teria feito isso. Então, os promotores afirmam que o David não chamou ajuda, não ligou para a emergência e não tentou socorrê-la. Por volta das 10h30, ele envia mensagem perguntando aonde a Celeste está. A promotora interpreta que isso era uma tentativa de encobrir o crime que ele teria cometido. Ele volta a ligar e manda a mensagem por volta de 11h30. Depois disso, ele sai de casa em seu carro e dirige em direção ao condado de Santa Bárbara. Já em 24 de abril de 2025, ele retorna para Los Angeles, comparece a uma entrevista de rádio para divulgar o seu álbum e ainda envia mensagens para Celeste que não são respondidas. E nesse mesmo dia, ele encomenda uma pá. Já no dia 25 de abril de 2025, ele lança o seu álbum. No dia 26, ele para de tentar contato com a Celeste. Já no dia 1º de maio, ele compra 2 motosserras usando o nome falso. No dia 5, ele compra um saco para corpo, sacos resistentes, uma piscina inflável. Ainda em maio desse mesmo ano, o David realiza novas viagens para Santa Bárbara e já em julho, no dia 7, ele compra equipamento descrito como um incinerador portátil que, segundo os promotores, poderia ser usado para destruir evidências. Já no dia 29 de julho, o seu carro é estacionado próximo à residência e não é mais utilizado. Em agosto de 2025, ele inicia a sua turnê e em setembro, mais especificamente no dia 5, o carro é removido por um guincho. Já no dia 8 de setembro, o corpo da Celeste é encontrado dentro do carro em avançado estado de decomposição. E segundo os registros, havia odor forte, presença de insetos e partes do corpo estavam separadas. Alguns dedos não foram encontrados também. Já no dia 9 de setembro, o David se apresenta normalmente em um show e no dia 16, o corpo da Celeste é oficialmente identificado por registros dentários. Dia 17 de setembro, a polícia realiza buscas na casa do David e no dia 18, ele cancela a turnê. Já em dezembro, a morte é oficialmente classificada como homicídio. E a causa da morte foi ferimentos penetrantes no torso. No início desse ano, ele perdeu o vínculo com a sua gravadora e agora, no dia 7 de janeiro de 2026, um trabalhador encontrou o passaporte da Celeste em uma rodovia próxima a Santa Bárbara. Agora, no dia 16, o David foi finalmente preso e no dia 20 de abril, ele foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau, atos ilícitos envolvendo menor, mutilação de cadáver e ele se declarou inocente de tudo isso. No dia 22, a causa da morte da Celeste é oficialmente divulgada e no dia 23, o David compareceu à audiência de custódia, onde os promotores afirmaram ter encontrado grande quantidade de material ilegal em seu celular, o que eles falam que era conteúdo de pedofilia e abuso sexual de menores, contendo aí mais de 40 terabytes de conteúdo. No dia 27 de abril, David solicita roupas novas e corte de cabelo para a audiência e apenas o corte de cabelo é autorizado. E a situação atual a audiência preliminar foi remarcada para o dia 26 desse mês e o caso segue em andamento, como eu falei para vocês, né, que o caso ainda não está fechado, ele ainda vai passar por julgamento. Por tudo isso, basicamente o que se sabe sobre o caso é isso. Novas atualizações eu trago para vocês nas minhas redes sociais, que o link está aqui na descrição para vocês. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso, o que vocês acham disso tudo. Se vocês acham que a família dela poderia ter feito mais, né? Lembrando que a Celeste foi apenas uma vítima, ela era apenas uma criança na mão de um adulto que sabia muito bem o que estava fazendo. Então eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!